Olá, engenheira agrônoma, tudo bem? Eu sou Fabiana, também sou engenheira agrônoma, mestre, doutora e uma das fundadoras do Mundo Agro Concursos, o único preparatório do agro de concurseiros para concurseiros. Nós, que também sonhamos com a estabilidade financeira, assim como você, queremos juntos trilhar esse caminho de forma mais eficiente, mais leve. Nós, do Mundo Agro Concursos, sabemos do desafio que é compreender todos os assuntos vistos na graduação, 5 anos vistos em alguns minutos de prova para que nós possamos aprovar naquele concurso sonhado, né? Então, diante desse desafio, que é compreender todos esses assuntos, nós criamos uma metodologia exclusiva, própria, para os alunos de agro que estão estudando para concurso. Você que é engenheiro agrônomo, vem comigo conhecer a nossa metodologia. Então, nós, para determinados concursos, temos dois tipos de assuntos. Os assuntos que nós denominamos de comuns, que são aqueles que nós vimos durante a faculdade, e os assuntos exclusivos, que são as legislações. Para as legislações, a gente adota uma determinada metodologia. Para os assuntos comuns, a gente adota outra metodologia. E essas metodologias que a gente adota, ela tem todo um princípio científico. Então, na nossa metodologia de assuntos comuns, porque os assuntos comuns são aqueles que nós vimos, portanto, é outra metodologia, onde no primeiro passo vocês vão assistir a aula esquematizada. Essas aulas, elas são curtas, já também com base científica de que aulas com mais de 40 minutos não é possível reter conhecimentos. Pessoal, as pesquisas mostram que passou de 30 minutos em uma aula, você ouvindo passivamente, você não consegue mais reter nenhuma informação. Chega uma hora que você já está pensando em qualquer coisa, menos no assunto daquela aula. Então, nossas aulas, elas têm essa metodologia de serem mais curtas exatamente por isso. Quando for preciso uma aula mais extensa de um determinado assunto, a gente corta a aula, a gente quebra a aula de uma forma a resumir em cada aula o que é importante para aquela aula. Então, a gente inicia e conclui um assunto, um determinado tema, numa aula. E, se preciso for, a gente vai para uma segunda aula, mas com a metodologia de início, meio e fim. Na segunda etapa dessa nossa metodologia, vocês vão ler o esquema da aula. As aulas estão no PowerPoint, esquematizadas, coloridas, com infográficos, com figuras. Então, terminada a aula, você vai estudar apenas vendo a aula. Vendo de fato, porque nesse primeiro momento, no primeiro passo, você reteve informação passivamente. No segundo momento, você já vai ler, você vai visualizar, você vai ter uma memória fotográfica do que você viu. Então, já inicia o segundo passo, um aprendizado um pouco ativo. E aí vem o terceiro passo, que é um passo totalmente ativo, que é resolver as questões. Então, feito os dois primeiros passos, vai para as questões. Faz questões, treina com questões para entender se você reteve os conhecimentos, como que está. O quarto, e não menos importante, e último passo, a revisão. Revisar é um processo também que é comprovado cientificamente. Nós precisamos fazer revisões, porque a gente tem o que nós conhecemos como curva do esquecimento. À medida que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo os assuntos e a revisão vai ativando a nossa memória. Então, para a revisão, a gente vai indicar ler o esquema da aula, que é uma leitura mais rápida, e depois já vai resolver as questões. Resolve questões que você já resolveu, novas questões, e finaliza aquele assunto. Esse passo 4, a gente vai, nas mentorias, estar explicando quando que vai ser necessário esse período de revisão, tá certo? No caso de disciplinas comuns, é um período de revisão. De disciplinas exclusivas, no caso de
Legislação é outro período. Então, a gente sabe entender e compreender que assuntos que a gente já viu é de uma forma. Assuntos que é o nosso primeiro contato, a gente precisa ter outra metodologia. Então, aqui no Mundo Agro Concursos, para cada realidade, uma mentoria, uma metodologia diferente, onde nas mentorias a gente vai trabalhar isso, tá certo? E para finalizar, a essa metodologia nós chamamos de AL.R ao quadrado. O A de assistir, o L de ler e o R ao quadrado, 2 vezes resolver e revisar. Então, aqui no Mundo Agro Concurso, essa é a nossa metodologia. Vem com a gente!